Começa agora o novo Gabinete de Guerra. Eu sou a Maria João Simões e esta manhã contamos com a análise de Tiago André Lopes, coordenador da Licenciatura em Relações Internacionais na Universidade Portucalense. Muito bom dia, professor. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, bom dia. Bom dia. A Irlanda pode anunciar já esta manhã o reconhecimento do Estado palestiniano. O mesmo acontece com Pedro Sánchez, que havia dito querer esperar por mais países. Eslovénia e Malta também já disseram que queriam avançar com este reconhecimento. Tiago André Lopes, é expectável que a lista aumente e que impacto pode isto ter no conflito em Gaza? Olá, bom dia. A começar por dizer que a lista já aumentou, porque há cerca de um minuto atrás a Noruega já anunciou formalmente que reconhece a Palestina como Estado-membro, é o 144º país, o que quer dizer que estamos a caminhar muito rapidamente para 75% dos Estados com assento na ONU reconhecerem a Palestina. E isso demonstra a tal questão que nós falávamos já há umas semanas atrás, o reconhecimento da Palestina é cada vez mais uma realidade firmada, onde a Europa está isolada e não integrada no resto do mundo, porque a verdade é que de África à América Latina, passando pela Ásia, a esmagadora maioria dos Estados já reconhece a Palestina e uma parte substancial deste bloco que não reconhece são os Estados europeus, são os Estados Unidos, é o Canadá e pouco mais. E, portanto, isso demonstra uma outra coisa. Se houver confirmação, quer do lado de Espanha, quer do lado da Irlanda, quer do lado de Malta, quer do lado da Eslovénia, há o tal progressivo isolamento diplomático da parte de Israel, porque a verdade é que o modo como esta guerra tem sido combatida ao longo dos últimos 7 meses e agora, obviamente, a pressão maior interposta pelo Procurador-Geral do TPI estão a aumentar politicamente a relevância dessa questão. Deixo-me uma última nota sobre isto. Eu continuo a achar peculiar e curiosa a posição portuguesa, em que estamos à espera que a União Europeia como um todo venha a decidir sobre este assunto, sabendo nós que a União Europeia como um todo não irá fazê-lo, porque há divisões profundas dentro da UE. Parece uma posição muito pouco corajosa e muito pouco inteligente. Entretanto, o Parlamento holandês aprovou uma moção segundo a qual proferir o lema "do rio ao mar, a Palestina será livre" constitui um ato criminoso de incitamento à violência. Tiago, na moção defende-se que o slogan vem diretamente da Carta do Hamas e que é, portanto, um apelo à violência contra todos os judeus do mundo. O slogan em si pode ser interpretado por vezes como sendo um incitamento violento, porque esse é um slogan contra a solução dos dois Estados. Portanto, nesse aspecto, é de facto um slogan que carece dessa dimensão de diplomacia de concessão, mas é óbvio que a sua utilização pensa acima de tudo com a ideia do aparecimento do Estado palestiniano e não necessariamente para todos os que o usam do desaparecimento do Estado de Israel. Agora, aquilo que se tem dito é que o Estado palestiniano, quando aparecer, não pode ser nesta atual configuração de ter dois blocos territoriais, Cisjordânia, faixa de Gaza, desconectados, eventualmente sem acesso direto ao mar, e portanto tem muito a ver com a configuração inicial de 1948, com as fronteiras que inicialmente foram definidas em sede da ONU e que já tinham sido definidas anteriormente, inclusive pela Comissão Peel antes do começo da Segunda Guerra Mundial, e portanto é mais por aí que o slogan vai. Não me parece que seja perigoso este tipo de condicionamento da linguagem. Agora, o que tem que acontecer é, do lado de slogans também por vezes exclusivistas e um tanto ao quanto violentos, proferidos pela comunidade zionista, porque também os há, e obviamente há a separação entre a comunidade que defende os dois Estados e depois a comunidade que defende a exclusividade do direito de Israel a ter um Estado às expensas da existência da Palestina. Então esse tipo de slogans também deveria ser alvo de algum condicionamento. Eu traço um paralelismo simples, é um bocadinho igual ao que a França fez quando foi a imposição da lei por causa da questão do véu. O que a França fez na altura foi a imposição sobre os símbolos religiosos no espaço público, e o mesmo com os Países Baixos. Portanto, era sempre melhor que houvesse leis mais genéricas e não leis direcionadas apenas a um lado específico. Entretanto, a Rússia prepara-se para unilateralmente alterar as fronteiras marítimas com a Lituânia e a Finlândia. Moscovo pretende reclamar para si as águas que banham a parte leste do Golfo da Finlândia. Já sobre a Lituânia, a Rússia quer aumentar as suas fronteiras perto do enclave de Kaliningrado. Tiago, isto é possível? Putin pode tudo? Não, de forma unilateral não, obviamente essa é uma manobra que é um tanto quanto estranha do ponto de vista diplomático, porque a alteração de fronteiras é sempre discutida em sede de comissão dentro da ONU. Portanto, há comissões de fronteiras para isso mesmo. Ela pode ser ativada e pode ser discutida de forma bilateral com os Estados com os quais pretendem rever fronteiras, e nós sabemos que uma parte substancial dos Estados do mundo ainda tem comissões de fronteiras ativas para resolver diferentes fronteiriços ainda em curso. Nós temos, no caso europeu, por exemplo, a Itália e a Croácia ainda têm fronteiras que não estão plenamente definidas. Nós temos uma série de Estados que têm, de facto, ainda fronteiras
que não são fronteiras finais. Agora, esta ideia de impor de forma unilateral fronteiras novas, isso não existe. E, portanto, nesse aspecto, confesso que quando a notícia saiu me causou alguma estranheza, acima de tudo porque não percebo o objetivo de abrir uma nova frente de guerra quase aqui, guerra diplomática, numa altura em que, do ponto de vista militar, a guerra até nem está a correr assim tão mal, e numa altura em que parece começar a haver pequenos sinais no horizonte de que poderá haver vontade negocial, quer da parte de Kiev, quer da parte dos parceiros de Kiev, num horizonte que não é assim um horizonte tão largo quanto isso. E, portanto, não consigo compreender muito bem a lógica e a racional. Parece uma ideia muito pouco inteligente, uma ideia até um pouco atabalhoada de quem está sem criatividade diplomática para atacar outro tipo de iniciativas. O chefe da diplomacia europeia aplaudiu a decisão do Conselho da União Europeia de usar os lucros dos ativos russos congelados para ajudar militarmente a Ucrânia. Tiago André Lopes, Putin havia dito que reagiria se isto acontecesse. Que mais pode o Kremlin fazer, além do que já está a fazer na Ucrânia? Pode fazer muita coisa porque está, sabem, que é um precedente muito perigoso. Ou seja, esta ideia de usar os lucros sobre a propriedade congelada pelos bancos é uma ideia que muitos especialistas em direito internacional privado contestam, dizem que é perniciosa e que pode virar-se contra o Ocidente a brevíssimo trecho. Basta pensarmos que, por exemplo, o Iraque pode determinar que a ocupação norte-americana nos últimos quase 20 anos justifica a nacionalização de empresas norte-americanas em solo iraquiano para fazer algo similar. E, portanto, abre-se aqui, e é isso que eu acho que a Rússia irá agora tentar fazer, instigar os seus aliados, onde quer os Estados Unidos, quer a União Europeia tenham investimentos avultados, a fazer algo similar, que é a apropriação e depois a utilização dos lucros gerados por essa apropriação, invocando eventualmente argumentos de colonização imperial e coisas, colonização económica, portanto coisas similares. Eu acho que é uma ideia que deveria ter sido trabalhada de outra forma e é uma ideia que tem ainda um outro problema para mim do ponto de vista diplomático. Demonstra que há de facto alguma carência do ponto de vista económico do lado dos aliados da Ucrânia, que já estão à procura de fontes de receita suplementar para enviar dinheiro. Agora o problema é que inicialmente quando isto foi discutido dizia-se que esta fonte de receita seria para a reconstrução da Ucrânia. Ora, a reconstrução da Ucrânia obviamente só poderá acontecer quando estamos numa fase de cessar-fogo e nós ainda não estamos aí. Entretanto, o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia diz que a Federação Russa está a enverdar esforços extraordinários para sabotar a Cimeira de Paz, que terá lugar na Suíça, em meados de junho. E Tiago André Lopes foi mais longe. Kuleba diz que, para a Rússia, a Cimeira de Paz é atualmente o segundo alvo mais importante depois da região de Kharkiv. Por acaso aí não consigo acompanhar o argumento, até porque me parece que a Rússia já conseguiu querer. Ou seja, quer a China, quer a Índia, quer até o Brasil, já indicaram pouca vontade de estar presente na Cimeira. A Cimeira vai se transformar numa espécie de reunião do grupo Rammstein, mas agora não na Alemanha, mas a acontecer na Suíça. Portanto, serão os aliados da Ucrânia a tentar reunir esforços e a tentar agir uma agenda conjunta para a proteção dos direitos ucranianos. Sem a presença da Rússia, nós sabemos que a China e uma série de outros Estados aliados ou parceiros da China, da Rússia, não consideram a Cimeira como viável. Portanto, a Cimeira em si já está morta naquilo que é a sua essência. Não há cimeiras de paz para resolver conflitos sem estarem presentes as duas ou as três partes. E neste caso, esta Cimeira já nasceu e morreu dessa forma. Portanto, antes da visita à China, e antes da China tornar claro que não tem muito interesse nesta Cimeira, que eventualmente poderá enviar alguém na condição de observador, aí parece-me que sim, que para a Rússia isto é importante. A partir do momento que a China e uma série de outros Estados já se posicionaram dizendo que não vão estar presentes porque a Cimeira já nasceu enviesada contra o seu objetivo final, eu acho que o propósito da Cimeira já morreu e, portanto, já não causa esse dano diplomático para Moscou. Professor Tiago André Lopes, muito obrigada pela sua análise. Um bom dia, professor. Obrigado. Muito obrigada.